Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos números do primeiro trimestre de 2025 da Natura &Co. Temos aqui o material que a empresa soltou. Isso aí. E a ideia é entender o que está acontecendo, né? O que foi bom, o que preocupa e para onde a empresa está olhando. Exatamente. Vamos passar pelo resultado geral, o consolidado, e depois quebrar por região. Latam, que está mostrando uma recuperação, e Avon International, que, bom, parece mais desafiador. Certo. E, claro, olhar a receita, lucro, caixa e aqueles projetos estratégicos, tipo a Onda 2. Legal. Bom, para dar o pontapé inicial, tem um número que salta aos olhos. A receita líquida consolidada, 6,7 bilhões de reais, um aumento de quase 46% em reais. É um número grande. Gigante. Mas tem um porém aí, né? Isso é muito por causa da volta da Avon International para o balanço. Exato, a reconsolidação. Se a gente olhar mais a fundo, a história é mais complexa. Pois é. Vamos lá, então. Essa receita maior, ela não se converteu toda em mais lucro, né? O EBITDA recorrente consolidado, que é aquela medida de lucro operacional, ficou em 790 milhões. Isso. E a margem, que mede quanto dessa receita vira lucro, caiu um pouquinho. Foi para 11,8%. Caiu 140 pontos base, né? Sim, e a explicação é essa mesma. A Avon International, que foi incluída de volta, tem margens menores, aí puxa a média para baixo. Entendi. E o resultado final mesmo, o lucro líquido? Então, ainda deu prejuízo. 151 milhões de reais. É, claro, é bem melhor que o prejuízo de quase 1 bilhão do ano passado, no mesmo período. Nossa, uma melhora grande mesmo assim. Sim, mas ainda é prejuízo. E o que pesou? Bom, custos de transformação, principalmente da reestruturação da Avon, foram 190 milhões de reais. E as despesas financeiras também, 251 milhões de reais. Uhum. Agora, tem um detalhe. Se a gente tirar esses efeitos que não são recorrentes, o tal do lucro líquido ajustado, aí sim teria sido positivo, 264 milhões. Ah, interessante. E a dívida? A gente viu que subiu um pouco. É, outro ponto para ficar de olho. A dívida líquida foi de 2,4 bilhões lá no fim de 2024 para 2,9 bilhões agora no fim do trimestre. Ou seja, a empresa usou caixa nesse começo de ano. Exato. Consumiu caixa e a gente vai ver isso refletido quando olhar as operações separadas. Ok, então vamos fazer isso. Começando pela América Latina, a Natura Co. Latam. Aqui o cenário parece melhor, né? Uma recuperação frente ao final de 2024. Sim, aqui a gente vê sinais mais animadores. A margem EBITDA recorrente na Latam foi de 15%. 15%. Isso é um aumento pequeno comparado ao ano passado, mas bem melhor que o último tri, né? Bem melhor. Veio de 9,6% no quarto trimestre de 2024. É um salto importante. E o interessante é entender de onde veio essa melhora. Sim. A margem bruta, sabe, o lucro direto na venda do produto, ela aumentou quase um ponto percentual. E a empresa acredita isso muito à Onda 2. Ah, a tal da Onda 2, a integração da Natura com a Avon na América Latina. Exatamente. Os ganhos de eficiência desse projeto já começam a aparecer aí. E não foi só isso. As despesas gerais e administrativas também ficaram mais leves, proporcionalmente à receita. Ajudou na margem também. E a receita na Latam, como foi? Cresceu bem, mais de 12%, se a gente olhar em moeda constante, para tirar o efeito do câmbio. 12%? Bom número. Sim. Agora, se a gente tirar a Argentina por causa da hiperinflação lá, o crescimento fica mais modesto, tipo 4,1%. Entendi. E qual marca puxou isso? Principalmente a marca Natura. Cresceu 2 dígitos. Foi bem forte nos países hispânicos e no Brasil também teve um crescimento bom, de um dígito alto. Legal. Mas, como sempre, tem o outro lado, né? Sempre tem. Na Latam, a marca Avon continua com dificuldade para crescer a receita. E outra coisa que caiu foi a categoria Casa e Estilo, uma queda forte, mais de 15%. E tem a questão das consultoras também, né? Pois é, esse é um ponto de atenção mais estrutural. A base de consultoras na América Latina caiu mais de 7% em um ano. 7%? É bastante. É. No Brasil, a queda foi menor, uns 4,9%, mas nos países hispânicos foi mais forte, 9,2%. A empresa fala que isso tem a ver com um crédito mais restrito no Brasil
e também com a preparação para a onda 2 no México e Argentina, que pode ter gerado alguma instabilidade na base. Mas apesar dessa queda na base, a operação da Natura especificamente no Brasil foi bem, né? A receita subiu mais de 8%. Sim, a Natura Brasil mostrou resiliência. E os outros canais fora a venda direta também cresceram forte. Lojas físicas abriram mais 34 no último ano. E o online? Online voando, mais 34,7% de crescimento. Uau! E tem mais um ponto positivo importante para a Latam: caixa. Mesmo sendo o primeiro trimestre, que normalmente é de queimar a caixa, Sim, por causa de estoque, pagamentos. exato. Mesmo assim, a operação na Latam conseguiu gerar 185 milhões de caixa livre. Isso mostra disciplina, né? E talvez os primeiros benefícios da integração ajudando aí. Ótimo sinal. Agora vamos cruzar o Atlântico, Avon International. Aí a conversa muda, né? Muda bastante. E fica mais preocupante, eu diria. A receita que eles reportaram foi de 1,4 bilhões, mas isso, de novo, é por causa da reconsolidação. Certo. O número que importa é o crescimento real, em moeda constante. Exato. E aí a queda foi feia, quase 13% menor que no ano anterior. 13% a menos é muito. É muito. E uma queda dessas na venda afeta direto a rentabilidade, não tem jeito. O EBITDA recorrente foi quase nada, 24 milhões de reais. A margem ficou em 1,7%. Só 1,7%? Nossa, que aperto! Um aperto enorme. A margem caiu 3,6 pontos percentuais em um ano. É o que a gente chama de desalavancagem operacional. Vende menos, os custos fixos continuam lá e aí comem toda a margem. E o que explica essa queda nas vendas? Menor base de representantes e também restrições operacionais na Rússia, que ainda é um mercado relevante para eles lá. Com esse cenário, a gestão teve que tomar medidas mais drásticas, imagino. Teve. Anunciaram uma reestruturação bem forte. Vão cortar 1 milhão e 100 funcionários. É 25% da equipe da Avon International. Um quarto da equipe? Pois é. E um foco total em cortar custos de forma agressiva. Inclusive, os custos dessa transformação já apareceram agora no primeiro TRI. 64 milhões de reais, principalmente com indenizações. E o caixa da Avon International? Se ela tangerou, aqui deve ter queimado. E queimou muito. Foram 625 milhões de consumo de caixa só nesse trimestre. 625 milhões. Isso praticamente anulou que ela tangerou e mais. Exatamente. Foi um dreno bem significativo. Tanto que a administração falou abertamente que continuou olhando oportunidades estratégicas para a Avon International. O que pode incluir vender operação, né? Eles mencionaram isso explicitamente, sim. Desinvestimento é uma possibilidade real que está na mesa. Entendi. E rapidinho sobre a holding, a estrutura corporativa. Alguma coisa ali? Ali teve uma notícia boa. As despesas da holding caíram bastante, mais de 50% na comparação anual. Opa! Isso já é reflexo da simplificação da estrutura. Eles estão preparando a fusão da holding com a Natura Cosméticos, que os acionistas aprovaram agora em abril. A ideia é ter menos complexidade e, claro, menos custo. Faz sentido. Voltando para a onda 2, então. Parece que essa integração na América Latina é mesmo fundamental, né? Como está o cronograma? Tá andando. No México, a Natura já está no modelo novo, binível. Na Argentina, eles estão ajustando o modelo da Avon. E quando termina? A previsão é fechar o México agora no segundo trimestre e a Argentina no terceiro. Os custos dessa integração devem acabar este ano e a promessa é não gastar mais do que gastarem em 2024. Mas pode ter algum soluço no meio do caminho, né? Pode. A própria empresa alerta que pode haver alguma volatilidade nas vendas, na base de consultoras, enquanto essas mudanças acontecem nesses mercados. É normal. E aquela plataforma de pagamentos, a EmanaPay, como tá indo? Continua crescendo bem, viu? Já passou de 1 bilhão 150 mil contas abertas. 1 bilhão e 150 mil. Isso. O volume de pagamentos que passou por lá, o TPV, chegou a 14 bilhões no último ano, um aumento de 17%. E a carteira de crédito para as consultoras está em 762 milhões. A ideia é que isso ajude a facilitar o negócio delas, né? Aumentar a produtividade. Parece que está funcionando. E para fechar os destaques, a agenda ESG. Natura sempre fala muito disso. Algo novo? Sim, eles sempre trazem alguma coisa. Nesse trimestre, receberam alguns reconhecimentos. De novo na lista das empresas mais éticas do mundo da Ethisphere, prêmio por um título de dívida sustentável, boa posição em rankings de reputação como RepTrak e Merco. E na prática?
Alguma iniciativa? Destacaram um contrato para comprar energia renovável no México, campanhas contra a violência doméstica, uma linha de produtos nova todo dia Jambo Rosa e Flor de Caju, focada em pele nebra, e avanços em embalagens recicláveis na Avon, como no batom Ultra Lipstick e nos refis da linha Anil. Legal. Bom, olhando para frente, então, o que a gente pode esperar para o resto de 2025? Qual a mensagem da diretoria? O foco principal, assim, bem claro, é aumentar a margem EBITDA recorrente na América Latina ao longo do ano. Expandir a margem na Latam. Isso. Os ganhos da Onda 2 vão continuar ajudando, mas eles disseram que uma parte disso vai ser reinvestida em marketing e outras iniciativas. Só que de forma mais equilibrada entre os trimestres, não tudo concentrado como talvez tenha sido no passado. Entendi. Então, datas importantes para ficar de olho. Fim da onda 2 no México, Q2, e Argentina, Q3, e a conclusão da simplificação da holding também até o Q3. Exato, são marcos importantes. E, claro, na Avon International a gente vai ver o pico da reestruturação e dos custos dela agora no segundo e terceiro trimestres. E a decisão sobre o futuro da Avon International, né? Se vendem ou não. Isso continua em avaliação. Eles prometeram dar mais detalhes no Investor Day, que deve ser em junho. Ok, então para a gente amarrar tudo, o primeiro trimestre mostrou uma América Latina se recuperando, melhorando margem, puxada pela marca Natura e pela Onda 2, mas ainda tem desafios com a marca Avon e Casa Estilo por lá. Correto. E do outro lado, uma Avon International numa situação bem complicada, precisando de reestruturação pesada, queimando caixa e com futuro incerto. A boa notícia é que a simplificação da estrutura da empresa parece estar avançando bem. Pois é, a performance da Latam dá uma base para a meta de melhorar a margem no ano todo, isso é fato. Sem dúvida. Mas a execução final da Onda 2, especialmente no México e Argentina, e o que vai acontecer com a Avon International, isso vai ser decisivo para os próximos trimestres. E claro, sempre de olho no caixa e na dívida. Fica a pergunta, né? Será que a força da Latam, com a ajuda da simplificação e da Onda 2, vai ser suficiente para carregar o resultado todo, para compensar o peso da Avon International e fazer a empresa voltar para o azul de forma sustentável? É a grande questão. O foco na América Latina é nítido, mas o desenrolar da história internacional parece ser a chave para destravar o valor da companhia. Exato. Bom, acho que cobrimos os pontos principais. Agradecemos a quem acompanhou essa nossa análise dos resultados da Natura Co. Isso aí. Se você gostou dessa conversa, desse mergulho nos números, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como este. Até a próxima. Até mais.